Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar sequência, na verdade, concluindo uma série de estudos bíblicos sobre o presbiterato e o diaconato, pois nosso propósito foi preparar, qualificar, levar à reflexão homens que ou desejam ser presbíteros e diáconos no futuro, ou que já são e precisam refletir o que significa ser um pastor, um presbítero ou mesmo um diácono. Nós focamos muito mais no presbiterato, todavia também trabalhamos o diaconato e a importância de se exercer esse ofício com dedicação e zelo. Nós veremos nesse nosso último estudo o Salmo 23, versículos de 1 a 4, como um modelo para o pastoreio, onde Deus é o modelo para o pastoreio. E nós vamos orar e então dar sequência ao estudo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. O Senhor é o nosso pastor. Por isso que nada nos falta. Não nos falta alegria, não nos falta vida, não nos falta paz. Porque do Senhor vem todas as coisas. E nós agradecemos e pedimos por tua graça que tanto nos ajude a compreender a tua palavra, quanto a aplicar a própria vida, como também, Senhor Deus, nos ajude a seguir este modelo que o Senhor oferece para nós, que é o próprio Senhor Jesus como pastor de nossas vidas, o Senhor que é o pastor de nossas almas, para que a tua igreja seja bem pastoreada e o teu nome seja glorificado na vida dela. Receba a nossa oração, nossa gratidão e tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, antes de nós irmos para o Salmo 23, vamos recapitular como nós fizemos ao longo dos estudos que oferecemos. E ao longo dos 9 estudos, esse é o 10º e final estudo sobre o presbiterato e diaconato, e ao longo dos estudos nós vimos algumas questões que pontuamos no slide. Vimos que o presbítero é um pastor da Igreja de Jesus Cristo, um ponto que nós fizemos questão de estar vendo e revendo para que nós não assumamos uma postura profissionalizante do ministério pastoral. O presbítero ele não é um profissional da igreja, ou o pastor não é um profissional da igreja. O presbítero ele não é um empresário ou um administrador de uma empresa. O presbítero ele não é um político que está ali apenas para fazer um papel administrativo no meio da instituição. É muito mais que isso. À luz da palavra do Senhor, o presbítero, o pastor, são, ou é, porque presbítero e pastor, nesse ponto, é a mesma coisa na Escritura, é um pastor da Igreja de Jesus Cristo. O presbítero tem como propósito, então, pastorear a Igreja de Jesus Cristo. O propósito não é outro. E isso é importante, é muito importante, porque assim como um médico tem que olhar para os seus pacientes como vidas e não como clientes, para que ele cuide de pessoas que têm sentimentos, que têm necessidades e que precisam de um cuidado adequado, e não apenas como pacientes, clientes que estão ali para receber algum tratamento profissional e pagar por isso. Assim como nós precisamos ser tratados como vidas, pessoas, no dia a dia, nas relações sociais, também o presbítero ele tem que entender que a igreja ela é formada de vidas. Só que nós nos acostumamos muito a chamar o prédio de igreja. É um erro, completamente errado, é um hábito. Só que é um hábito que carrega em si uma visão distorcida, que é a sacramentalização do lugar como templo, que é a ideia do Antigo Testamento. Na época não era errado, porque foi Deus quem instituiu um prédio como templo que representava o lugar da habitação de Deus. Só que no Novo Testamento não é mais assim. No Novo Testamento, a Bíblia é muito clara em dizer que nós somos pedras que vivem, que formam o santuário de Deus. 1 Pedro 2,5. E Paulo também nos diz em 1 Coríntios 3,16
que nós, a igreja do Senhor Jesus, e nesse caso, não o indivíduo, mas nós como corpo, né? Nós como família de Deus, nós somos santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, aquela manifestação da glória de Deus que se deu no Antigo Testamento, quando a fumaça tomou conta do prédio, do local, isso se dá na igreja. E aí o presbítero ele precisa olhar para esta igreja. Quando o presbítero não tem uma visão pastoral, então ele vai olhar para a instituição, o que tem se tornado muito comum. E então estará preso apenas a uma manutenção institucional, empresarial. E as pessoas terminam sendo esquecidas. Números se tornam mais importantes do que vidas. Tanto que já ouvi pessoas dizerem, mas está gastando tanto dinheiro para poucas pessoas naquele lugar, ou como se aquelas poucas vidas elas não fossem mais preciosas para Deus do que o dinheiro que se gasta para levar a palavra de Deus para elas. Veja que é a visão empresarial. E essa visão empresarial ela é muito nociva porque as pessoas perdem completamente o valor. E a salvação delas passa a se resumir a estar dentro de um prédio e não dentro do corpo de Cristo. Ou seja, em vez de elas serem tratadas como pessoas que precisam ser pastoreadas e conduzidas a Cristo Jesus para uma relação diária com Deus, elas são conduzidas a um prédio para ter uma participação em eventos, um número para que contribuam financeiramente ou com o seu trabalho, participando nos eventos. E então a instituição vai se balizando a partir desses eventos, que quanto maior o número, significará que melhor está a igreja, o que não é necessariamente verdade. Há muitas instituições, principalmente essas que aderiram à teologia da prosperidade, que enchem mesmo. Isso não significa que elas estão bem, muito pelo contrário, estão levando muita gente para o inferno, ao fazer de Deus apenas um comerciante e delas apenas clientes que estão ali para buscar de Deus algum benefício. Então é importantíssimo que o presbítero entenda: eu sou um pastor da igreja. Que o pastor entenda o que significa isso. Como nós veremos, inclusive, no início do Salmo 23. Também vimos que o diácono é um servo que cuida das necessidades físico-materiais da igreja. Aí sim, veja que as necessidades físico-materiais não são desprezadas pelo Senhor. Jesus disse em Mateus 6 que Deus sabe de todas as nossas necessidades, que Deus sabe de tudo que nós precisamos. Deus não ignora isso, não, ele sabe. Só que essa questão do cuidado com as necessidades, por exemplo, nós tivermos uma viúva, um órfão, como acontece de aparecer nas escrituras, que na época não tinham o sustento do INSS, algum tipo de sustento estatal, eles precisariam de um cuidado das pessoas. Essas pessoas seriam principalmente a família. Caso não houvesse a família, então outras pessoas deveriam procurar chegar junto. E a igreja entendeu desde o início que tanto deve ensinar as pessoas a cuidar de seus familiares, como também deveria ajudar aquelas pessoas que realmente tivessem uma necessidade e não houvesse quem acolhesse. Então, os diáconos surgiram para atender à necessidade do pessoal. Ou seja, nós não vamos pregar a palavra apenas quando vemos que tem pessoas que literalmente estão passando fome. Então não é para atender caprichos das pessoas, mas é para atender necessidades reais. Aqueles que têm fome, aqueles que não têm roupa, aqueles que precisam de auxílios reais. E os diáconos são os escolhidos por Deus para atender a essas necessidades, somando assim ao ministério do pastor, do presbítero, para que a igreja tenha um cuidado integral. Veja que enquanto o pastor, o presbítero estão cuidando da alma, da vida espiritual da igreja, os diáconos estão cuidando da vida físico-material. E quando juntamos o trabalho dos dois, então nós temos um cuidado completo para com a igreja do Senhor Jesus. Vimos também que os dois ofícios são dádivas de Deus para o bem de sua igreja.
Ou seja, Deus é quem chama, Deus é quem dá o dom, porque nesse ponto nós podemos chamar de dom no sentido de dádiva, não que a gente esteja assemelhando os ofícios aos dons que o Senhor nos mostra na sua palavra, porque o ofício, ele inclusive é para a vida toda. E às vezes o dom parece ter um caráter temporário. Paulo mesmo não parece estar exercendo em todo o seu ministério os dons que no início ele desenvolvia. Bom, não querendo entrar nesse assunto, nem detalhar, os ofícios, presbiterato, diaconato, são dádivas de Deus. Ou seja, Deus deu à igreja esses dois ofícios para o bem dela, para que ela fosse bem cuidada, enquanto Jesus não volta. Até que Jesus voltando, a gente entregue a igreja saudável nas mãos do Senhor Jesus. Também vimos que é fundamental que Deus chame alguém para ser presbítero, ou seja, não é uma questão apenas pessoal. Ah, eu quero ser presbítero, mas por que você quer ser presbítero? Ah, porque eu acho legal, ou porque eu vi que, olha, chama atenção, gosto de sentar lá na frente, status, poder, questões que podem sim encher o coração dos homens e fazer com que queiram um ofício tão somente por causa de ambições pessoais. E nós vimos que não é para ser assim. Porque, inclusive, Deus vai cobrar, e vai cobrar feio mesmo, vai cobrar duro. Porque Deus chama para fazer a obra cuidando da sua igreja. Então é fundamental que entendamos que o ministério ele tem que ser um chamado de Deus. Se não for assim, com certeza a igreja vai sofrer os danos, os prejuízos disso, né? Também vimos que é preciso que o homem atenda aos critérios bíblicos para os ofícios. Ou seja, mesmo que Deus tenha chamado, você tem convicção que Deus chamou? Tenho convicção. Bom, então significa que você deve atender aos critérios bíblicos, né? E nós vimos os critérios bíblicos que não são critérios para a salvação. Nós frisamos isso porque um dos critérios, que é não ser divorciado, ou seja, ser marido de uma só mulher, parece pesado, mas tem que lembrar, não é um critério para a salvação. Ninguém está exigindo isso para que a pessoa seja salva. Mas Deus quer que seja um exemplo, seja um modelo para o rebanho, inclusive para que o rebanho aprenda a fazer a vontade do Senhor. Então, aqueles que são chamados também se encaixam, se qualificam pelo obedecer ou atender aos critérios bíblicos que o Senhor nos dá na sua palavra. Vimos que esses ofícios devem ser exercidos com fidelidade por amor a Jesus. É por amor a Jesus que a gente então deve se dedicar. Não é apenas chegar lá, é como exercer o ministério. É possível uma pessoa chegar no ofício, no presbiterato, diaconato, e não exercer bem, não exercer corretamente o ofício, não exercer adequadamente o ministério que o Senhor deu. Então, é preciso não apenas ter o ofício, mas exercê-lo com fidelidade e por amor a Jesus. O fato de ser por amor a Jesus já ajudará em muitas questões. Porque se você está ali por amor a Jesus, você não vai estar ali para prejudicar ninguém, para maltratar pessoas, para fazer o mal, para criar problemas, para estar se beneficiando, usando as pessoas a seu favor, para aparecer, para estar alimentando o seu orgulho. Não vai, porque se é por amor a Jesus, é simplesmente por amor a Jesus. Por que você está aqui? Porque o Senhor Jesus me chamou para estar aqui. Então vamos lá, vamos fazer o trabalho. Olha, mas é um trabalho difícil. Sim, eu sei, fazer o quê, né? Mas Jesus chamou. Então eu vou fazer esse trabalho por amor ao Senhor Jesus. E quando aparecerem os adversários, o que ele faz? Olha, a gente entrega nas mãos do Senhor Jesus, porque eu estou aqui por amor a Ele, né? Eu não estou aqui brigando por uma vaga de profissão, um concurso público, onde eu estou concorrendo com outras pessoas. Eu estou aqui porque Jesus quer que eu esteja aqui. E Ele vai cuidar de todo o processo. Então, isso vai ajudar muito a praticar ou exercer o ministério pastoral e o diaconal de forma adequada. Porque o olhar da pessoa que abraçou o ministério estará no Senhor, estará olhando para Jesus, por amor a Jesus, o que ajudará, inclusive, a aguentar mais as dores e os sofrimentos que são característicos do ministério. Vários pastores dirão: o ministério pastoral é um exercício solitário.
Esses dias eu vi na rede social um resumo de uma pregação do Billy Graham dizendo exatamente isso. O ministério pastoral está estatisticamente relacionado entre as quatro profissões, entre aspas, ou trabalhos exercidos pelo homem, por toda a carga que ele possui, inclusive emocional. Uma carga bastante difícil e solitária. Então, por amor a Jesus, o amor a Jesus vai ajudar bastante a pessoa a continuar, porque muitas vezes, sim, é verdade, muitas vezes pastores terão vontade de desistir. Até porque, às vezes, a impressão é que ele está perdendo tempo, como Jeremias, que estava pregando a palavra para um povo de coração duro. Não é verdade dizer que Jeremias não alcançou ninguém. Porque o Daniel, o profeta Daniel, que é do mesmo período, ele foi alcançado. Seus amigos foram alcançados. Outros personagens foram alcançados. Todavia, não foi a maioria, foi um grupo pequeno. É aquele remanescente fiel que Deus disse para Elias que existe, que é real. Então, sempre teremos um remanescente fiel. Não importa o número, importa que existe. E é por amor a este remanescente fiel que nós continuamos também pastoreando, por amor ao Senhor que ama este remanescente fiel. Isso deve motivar o pastor, o presbítero, a mesmo nos dias difíceis, nas dificuldades, nas adversidades, quando tudo é contrário ao caminhar do exercício pastoral, a continuar perseverando, porque existe um povo, um grupinho, mesmo que seja pequenino, que ouve a palavra, que guarda no coração, que ama o Senhor e que um dia lá na frente dirá assim: pastor, obrigado por causa da palavra fiel que você pregou. Pastor, presbítero, obrigado por não desistir de mim, por continuar se dedicando a pastorear a minha vida, pregando a palavra, orando por mim. E esse grupo um dia vai testemunhar. Talvez você nem saiba que haja pessoas que estão sendo cuidadas por você, tendo em vista que hoje nós temos pregado para pessoas que nem conhecemos, né? As redes sociais, então, divulgam, graças a Deus, a palavra do Senhor para os quatro cantos da terra. Então, devemos continuar fazendo a obra, mesmo sabendo que ao nosso redor nós encontramos muitas dificuldades no ministério pastoral. No ponto 7, nós vimos também que o presbítero ele pastoreia a igreja por meio. Então, esse é um ponto que nós também frisamos, o ponto 7. Que o pastoreio acontece com duas práticas. O fiel ensino da palavra de Deus. Paulo frisa isso muito em Atos capítulo 20. E as orações em favor da igreja. Nós vimos isso em vários textos. Ambos os elementos, tanto a pregação da palavra de Deus quanto a oração, estão bem presentes nos textos que falam do ministério pastoral ou do ministério do presbítero. E é assim que se pastoreia. Olha, pode ser que você esteja numa tribo de índios, não há internet, não há nenhuma tecnologia, e o local onde você prega a palavra de Deus é exatamente em frente à casa dos índios. Ou seja, você está ali ao ar livre, sem nenhum tipo de prédio chique, arrumado, é tudo muito simples, não há nenhum recurso extra, tem apenas a Bíblia na mão e o seu público. Você estará pastoreando aquelas ovelhas por meio da pregação fiel da palavra do Senhor e das orações. E aquele que tem acesso a toda a tecnologia do mundo e tem acesso a todas as facilidades, também deverá pastorear a igreja do Senhor Jesus por meio da fiel pregação da palavra de Deus e das orações. Ou seja, nada. Não importa em qual contexto esteja o homem, o pastor, o presbítero, nada substitui a pregação da palavra de Deus e as orações. É por meio desses dois elementos que o presbítero e o pastor pastoreiam a igreja do Senhor Jesus. Vamos fazer um encontro com os jovens. Para quê? Para pregar a palavra de Deus e orar com eles. Vamos fazer um encontro com os casais. Para quê? Para pregar a palavra de Deus e orar com eles. Vamos fazer um encontro com as crianças. Para quê? Para pregar a palavra de Deus e orar com elas. Tudo que nós fizermos tem que ser para que eles escutem a palavra de Deus e orem também juntos e em favor deles. Então,
esses dois elementos devem estar presentes. E por causa desses elementos, nós vamos fazendo com que tudo na igreja esteja sendo conduzido para eles. Ou seja, nós vamos confiar que Deus é poderoso para cuidar das ovelhas por meio desses elementos, e também que pode até trazer as pessoas de fora, e elas são convertidas por meio desses elementos. Então, tudo aponta para esses dois elementos. Por quê? Porque eles são instrumentos de Deus para edificar vidas e salvar vidas. Então, a gente tem que confiar. Se você não confiar no poder da palavra de Deus, ou no poder de Deus que responde às orações, se você não confiar no poder da palavra e do Espírito, que juntos operam nova vida, transformam vidas, aí nós vamos ter sérios problemas. Porque você não vai estar pregando com segurança, com tranquilidade, e tentará fazer com que outras coisas, conforme a sua criatividade, tentem contribuir para que as pessoas elas sejam atraídas à igreja, ou para que a igreja esteja motivada e animada, porque você não está seguro no poder de Deus operado pela palavra de Deus e pelo Espírito do Senhor. Então, pregue, descanse no Senhor. Ore, descanse no Senhor, porque Deus é poderoso para cuidar do seu povo, simplesmente por meio desses dois elementos, palavra de Deus e oração, porque nós pedimos que o Espírito do Senhor opere nos corações. Também vimos que os presbíteros devem pastorear os demais presbíteros. Infelizmente, parece-nos que é uma grande negligência da igreja o pastoreio dos próprios pastores. Até existem nas denominações aquele que é responsável por cuidar dos outros pastores. Na prática, não funciona como deveria. Tanto que você vai perguntar para os pastores de nossos dias quantos deles já foram visitados, quantos deles receberam importantes ligações, quantos deles foram procurados para que eles pudessem ser pastoreados. Vai ver que a resposta é quase unânime. Raramente isso acontece ou nunca aconteceu. Comigo mesmo nunca aconteceu. Então, nós precisamos dar uma ênfase ao pastoreio dos pastores. Ou seja, não é apenas fazer um grande evento. Vamos juntar os pastores aqui. Porque isso pode ter um benefício? Sim, vamos trabalhar comunhão, vamos ter uma palavra de edificação, mas nós não vamos estar cuidando das necessidades pessoais. É como na igreja. Se você prega no púlpito, mas não consegue alcançar o coração da ovelha, você estará atendendo a uma necessidade dela, mas poderá estar deixando de atender outras. Porque há questões pessoais que só são tratadas de forma pessoal. Então, você não vai ouvir a ovelha no meio de um culto contar a sua vida para que você diga a ela o que fazer por meio da palavra do Senhor. Ela espera que você diga isso de forma pessoal, que você vá até ela falar a palavra do Senhor naquele momento em que ela pode abrir o coração. Então, é preciso que se pastoreiem os pastores. Inclusive, o fato de não se ver o pastor como uma ovelha termina criando uma categoria à parte. O pastor se transformou num profissional do púlpito, se transformou numa categoria especial, alguém que é um super-homem, alguém que parece que não precisa de cuidados, e até alguém que está numa categoria, numa classe, que, como é vista de uma forma muito profissional, termina sendo um concorrente e não uma ovelha, uma co-ovelha, um irmão no mesmo patamar que os outros. O que acontece? Em vez de a gente estar se pastoreando, não tem sido incomum que os pastores estejam concorrendo uns contra os outros. Ou seja, aquele desejo de cada um que quer estar no melhor lugar possível. Às vezes até acontece, isso infelizmente até já vi, pessoas tentarem derrubar outras de um ministério ou tirar de uma igreja para ficar no lugar delas. Ou seja, nós estamos vivendo dias difíceis mesmo. Por quê? Porque o ministério se tornou uma profissão. E eles estão vendo como profissão. E a própria igreja tem visto o pastor como uma profissão, que também é um erro. Porque o pastor ele é uma ovelha que
que exerce um ministério, não uma profissão. Ele está ali para cuidar das ovelhas que Jesus disse que é para cuidar. Ele não está ali porque ele escolheu ser pastor para que viesse a desenvolver uma profissão e então se dar bem na vida. Ele está ali porque Deus quis que ele estivesse. Eu queria trabalhar numa área completamente diferente. Inclusive, eu cursei eletrônica, queria trabalhar com robótica, mecatrônica, áreas afins. A ideia era trabalhar com um homem da ciência. De repente, Deus chama para algo que eu nunca havia imaginado, até porque eu me converti aos 17 anos e passei os 17 anos sonhando em ser um cientista. E, de repente, Deus me coloca num caminho completamente diferente e que eu, no início, de fato, relutei, porque não era meu sonho, nunca foi o meu desejo ser pastor. Então, como eu, muitos outros, eles vão ser chamados para servir a igreja do Senhor Jesus, não porque ele vai ali crescer profissionalmente, mas porque Deus simplesmente quer que ele faça isso. Porque simplesmente Deus tem esse plano. Veja, Paulo não pensava em ser um apóstolo, nem o Pedro, Tiago e João, que eram pescadores. Também os profetas do Antigo Testamento tinham cada qual sua profissão. Veja que o ministério pastoral, o ministério profético, inclusive, do Antigo Testamento, não é de forma alguma profissão. A pessoa é tirada de uma profissão para exercer um ministério. E é assim que os pastores precisam ver, e a igreja também, para que tanto trate o pastor como uma ovelha, como também para que os pastores se tratem uns aos outros e a si mesmos como ovelhas de Jesus, responsáveis por cuidar das ovelhas de Jesus. De forma que os próprios pastores possam saber se tratar, que é uma dificuldade, para que exerçam amor, companheirismo, para que se pastoreiem, se ajudem. Veja, num conselho local, numa igreja, eu não sei como funciona em todas as denominações, mas numa liderança local, numa igreja, onde há mais de um pastor, quer como na igreja presbiteriana, em que tem o presbítero, presbíteros e os pastores, ou em outro lugar, com outras nomenclaturas que foram aderidas, ainda que biblicamente o termo mesmo é presbítero. Esse colegiado pastoral, ele tem que se pastorear. E não é incomum vermos que eles concorrem dentro da própria igreja. Não que necessariamente estejam concorrendo pela vaga, já que está todo mundo ali, não estão concorrendo por uma vaga. Mas estão concorrendo para que as suas ideias sobressaiam. Para que de repente, se destaque mais que o outro, ou mesmo por uma mera carnalidade de implicância. Eu já vi presbíteros estarem implicando um com o outro dentro de uma reunião do conselho, simplesmente por infantilidade. Soltando uma certa pileirinha, uma brincadeirinha, e o outro se aborrecendo, e a gente no meio ali vendo, para com isso. Ou seja, algo completamente sem sentido, infantil por sinal, mas era uma concorrência. Por alguma razão havia uma antipatia. Como é que nós vamos pastorear uma igreja se nem os pastores da igreja, nem os presbíteros da igreja conseguem viver aquilo que Jesus chamou a viver? Amem uns aos outros como eu vos amei. É assim que as pessoas vão ver que vocês são verdadeiros discípulos. Em outras palavras, fazendo aqui uma dedução lógica, poderíamos dizer que já que não há amor no colegiado pastoral, não há verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Essa seria a nossa dedução lógica. Portanto, é um assunto importante o pastoreio dos pastores, o pastoreio dos presbíteros. O presbítero, ele tem que pastorear o seu pastor, o seu outro presbítero. O pastor, o presbítero, tem que pastorear o seu colega. E não simplesmente estar ali para dividir um poder, digamos assim, entre aspas, né, da liderança da igreja. Ou seja, acontece de repente um problema, isso não é incomum acontecer nas igrejas. Acontece um problema, um irmãozinho, um conjunto de irmãozinhos, de repente estão chateados com um presbítero da igreja, com um pastor da igreja. Em vez do presbítero se juntar com eles para estar alimentando aquela intriga, eles viram dizer, irmãos, o que foi que houve? Aconteceu isso, isso, isso. Então, tá certo, nós vamos conversar com o irmão e vou chamar vocês também. E então o presbítero, o pastor, vai lá e tenta resolver, conduzir na palavra de Deus, conduzir conforme Deus. Porque já havia acontecido o contrário.
o presbítero simplesmente alimentar um motim contra o outro presbítero ou pastor, se aproveitando da situação e escondendo o que estava acontecendo e trazendo problemas para a relação pastor-ovelhas, em vez de estar resolvendo o problema. Então, observe que não há, de fato, infelizmente, não há, pensando em termos gerais, ainda um modelo ideal do que deveria ser o colegiado pastoral. Ou seja, as pessoas não se veem como ovelha de Jesus que estão juntas no propósito de cuidar das outras ovelhas de Jesus. Ainda há muito de concorrência, de intriga, de carnalidade nesse sentido. Claro, todos são pecadores e por isso pode acontecer pecados. Mas o nosso propósito é mostrar que nós precisamos tratar desse assunto com urgência. Por quê? Porque se nós negligenciarmos, como está acontecendo, o pastoreio dos presbíteros, dos pastores das igrejas, nós vamos ter uma bola de neve, vai aumentando o problema. Por quê? Porque não está se pastoreando quem pastoreia. E quem pastoreia também precisa ser pastoreado, porque também tem defeitos, tem problemas, tem dificuldades. Então, precisamos cuidar desse assunto. Realmente precisamos cuidar. Os presbíteros pastores devem ser modelo para a Igreja de Jesus, como nós falamos. Ou seja, a ideia não é só liderar, a ideia é oferecer um modelo. É claro que Jesus é um perfeito modelo, Deus é um perfeito modelo. Nós não seremos jamais perfeitos modelos, porque nós somos pecadores. Todavia, Paulo também era um pecador e disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo estava também se esforçando para fazer o melhor, para glorificar a Deus por meio do seu exemplo. E aí veja, volta essa questão. A relação conciliar precisa ser exemplar. Um presbítero tratar o outro presbítero ou pastor com a verdade, com amor, com sinceridade. Falar, aconteceu alguma coisa ruim, alguma coisa errada, não gostou disso, seja lá o que for. Fale, não minta, fale a verdade, seja sincero. Paulo, quando precisou chamar a atenção de Pedro, ele foi sincero. Ele não simplesmente fez o que Pedro fez, que estava fingindo que estava tudo bem, e quando não estava, que a coisa era de um jeito quando era outra. Ele falou a verdade. Pedro, você está errado. Você está fazendo assim, 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 e não é desse jeito. Paulo foi sincero. Infelizmente, é mais fácil as pessoas por trás tentarem fazer alguma coisa do que simplesmente chegar para outra e dizer assim, olha, aconteceu isso e então eu gostaria de tratar o assunto. Então é preciso que o pastor, o presbítero sejam exemplos, sejam uma liderança exemplar. O Salmo 23, que nós vamos adentrar hoje, é provavelmente um dos textos mais conhecidos. Eu creio que, mesmo não cristãos, já ouviu em alguma medida o Salmo 23, né? Principalmente o primeiro versículo, Senhor é meu pastor, nada me faltará. É um salmo bastante conhecido e confortador, de fato, porque no momento da aflição, você lembrar que tem um pastor e que cuida de você, confortará com certeza o seu coração. Você que busca o Senhor, você que quer os cuidados de Deus. E no Salmo 23, Deus é o supremo pastor. Nós usamos esse termo porque o apóstolo Pedro, ele no capítulo 5 de 1 Pedro, versículo de número 4, ele diz: ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então é assim que Pedro chama o Senhor Jesus, como supremo pastor. Deus é o nosso supremo pastor. Em João 10:11, Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, neste salmo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E Deus é um supremo pastor. Ele é o pastor de toda a sua igreja, de todo o seu povo. Ele cuida de nós. E como pastor supremo, o supremo pastor, Deus também é o modelo para aqueles que ele chama a fim de pastorearem suas ovelhas. É importante a gente lembrar que a Bíblia oferece modelos celestiais. Lembrem do tabernáculo. Moisés ordenou a construção do tabernáculo não conforme ele achou bonitinho, né? Ele não foi um arquiteto, engenheiro ali que planejou tudo e então os irmãos foram lá e construíram. Ele
colocou no papel, digamos assim, o que Deus mostrou para ele. Deus deu uma visão celestial de um tabernáculo. Moisés então copiou. A Bíblia diz que ele deveria fazer segundo o modelo que Deus deu a ele. Nós encontramos em Apocalipse um culto celestial, que, ao meu ver, de fato, é um modelo, porque é uma visão celestial, acontece um culto e você vê todos os elementos que a Escritura fala sobre o culto, é um modelo. Então, a Bíblia oferece modelos. O próprio Senhor Jesus, quando ordenou os discípulos amarem uns aos outros, ou seja, veja, pastor amando pastor, presbítero amando presbítero, quando Jesus disse para ser assim, ele disse, olha, assim como eu vos amei. Veja que Jesus disse, como um modelo que vocês viram, por 3 anos, vocês viram como foi que eu amei vocês. Eu cuidei de vocês, eu ensinei a palavra para vocês, eu conduzi vocês, portanto, eu orei por vocês, eu estive ao lado de vocês, e assim por diante. Esse modelo que eles viram em Jesus, de amor de Jesus por eles, eles disseram assim, vocês tenham uns pelos outros. Então, Jesus oferece um modelo. E Deus é o modelo de pastor. Ele é o modelo. Ou seja, queremos pastorear? Como é que se pastoreia? Como é que eu deveria pastorear? Hoje tem uma série de novas ideias aí, e boa parte delas, de fato, bem erradas. E eu digo boa parte porque uma ou outra ideia está focada na Bíblia. Mas essas inovações que nós temos visto por aí são tentativas de oferecer modelos. Só que já temos um modelo. Eu não preciso de um novo modelo para pastorear ovelhas quando tem um modelo de 2000 anos. Se você quer um modelo para pastorear, existe um modelo tão antigo e ao mesmo tempo tão novo que sempre estará sendo um modelo para cada geração. Sempre será um modelo atual para cada geração. O modelo de 2000 anos atrás. O modelo é Deus, é o Senhor. Então, esse modelo é o próprio Deus e é esse modelo que devemos seguir. Pensando no Salmo 23, um modelo mais antigo ainda, né? Porque já vamos para praticamente 3.000 anos. 3.000 anos, um modelo antigo e sempre atual. Portanto, nós desejamos aplicar o Salmo 23 à vida dos presbíteros, a fim de que pastoreiem as ovelhas de Jesus com excelência, tanto em momentos bons quanto ruins. Então, nós vamos ver no Salmo 23 como Deus pastoreia a gente e para que a gente pastoreie também as ovelhas. Ou seja, quando presbíteros pastoreiam segundo o modelo divino, as verdadeiras ovelhas desfrutam do pastoreio do próprio Deus, pois são conduzidas ao Supremo Pastor. Então, queremos que as ovelhas sejam conduzidas a Jesus, então vamos pastorear segundo Jesus. O texto é o Salmo 23 que está na tela. Versículos apenas de 1 a 4. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Vejamos então, a partir de cada versículo, cada porção dos versículos, como Deus nos oferece um modelo para o pastoreio. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nos diz o primeiro versículo. Veja que nós somos pastoreados por Deus. E o salmista Davi tem uma convicção de que Deus é o seu pastor. E a convicção de que, já que Deus é o seu pastor, e portanto ele conhece o ser de Deus, conhece os atributos de Deus, a graça, a misericórdia, a bondade, a benignidade, a paciência e assim por diante, ele sabe que nada faltará para ele. Por quê? Porque ele conhece o seu pastor, sabe quem ele é um bom pastor. Então, um ponto que a gente quer destacar é que, assim como há uma consciência de que Deus é o pastor, deve haver também no presbítero uma consciência de que
ele é um pastor da igreja. Ou seja, ele precisa ter a convicção de qual é o seu papel, aquilo que nós falamos lá atrás. Assim como nós temos uma convicção sobre Deus, é preciso que o próprio presbítero tenha convicção sobre o seu ministério para, inclusive, ajudar os outros a terem essa convicção. O que você é? Eu sou um pastor. O que você é? Um empresário? Não. Um professor? Apenas? Não. Você é apenas um líder em outro sentido, né? Afinal das contas, nós temos líderes, chefes, né? Líderes em várias áreas da sociedade. Não. O que você é? Eu sou um pastor. As pessoas perguntam, às vezes, o seguinte: por que reverendo? Olha, reverendo é um título, digamos assim, né? Significa digno de reverência. É uma forma respeitosa de tratar a pessoa. E qual a diferença para pastor? Porque pastor é o que eu sou. Reverendo é só um título. É só uma forma respeitosa de falar. Pastor é o que eu sou. Como é que eu chamo? Chamo de pastor porque você está chamando o que, de fato, Deus me deu. Deus me deu para ser o pastorado. Então, pastor, consciência, presbítero, tem que ter essa consciência. O que você é? Pastor, não pode ter dúvida. Tem certeza? Se houver dúvida na sua vida, em algum momento, será que Deus me chamou mesmo? Então coloque diante de Deus. Ore ao Senhor. Peça a Deus que dê consciência para que você tenha, porque é importante, para que você exerça com convicção. E as próprias ovelhas vejam em você essa convicção. Uma pregação ela precisa ser feita com muita convicção. Eu já vi vários pastores pregarem por terem lido em algum comentário. Ele estava fazendo um sermão e ele leu no comentário sobre aquele texto. É assim, é assim, é assim, é assim. Tá, e ele pegou aqui dali e pregou. Só que você ouve aquele pastor que apenas leu em algum lugar a informação sobre o texto, você vê que não há convicção. Ele simplesmente está transmitindo aquilo que um outro descobriu. É muito diferente quando o pastor vai para o texto bíblico e ele descobre a verdade sobre o texto bíblico. Ele pode até comparar, pegar um auxílio, mas ele esmiuça o texto. Ele faz aquela análise exegética, ele faz aquela análise dedicada para que realmente entenda o texto e extraia a sua teologia. Ele vai falar com tanta convicção que quem ouve vai ouvir como uma verdade mesmo. Mas quando um pastor prega porque ouviu alguém falar, e eu prega com aquela insegurança, como não é incomum acontecer aqui, ali e acolá, ele vai estar apenas repassando o que alguém descobriu. Mas nem ele sabe se é verdade, porque no final das contas ele nem examinou adequadamente. Então é importante ter convicção. Tenha a convicção do chamado. Deus chamou, você chamou. Pode surgir dúvida? Pode. Tem momentos difíceis da vida, momentos em que as coisas apertam demais, que surge aquela dúvida. Será que Deus me chamou mesmo? Porque as coisas parecem não concorrer para isso. E aí a gente coloca a vida diante do Senhor. E aí Deus confirma. Com graça e misericórdia, nos fortalece, nos anima e mostra que o caminho do vale da sombra da morte, que o caminho difícil, o caminho que os profetas trilharam, o caminho que Davi trilhou, o caminho que Jesus trilhou e os apóstolos também trilharam, é sim o caminho do pastorado, é o caminho que Deus quer que os seus pastores percorram para o louvor da glória dele. E então Deus dá convicção, sossega o nosso coração. Isso é importante. Então é importante ter essa convicção. O presbítero deve ser dedicado, ou deve se dedicar, para não faltar com cuidado para com as ovelhas. Ou seja, a dedicação para que as ovelhas tenham o nada me faltará. É claro que nenhum pastor é Deus, tá? Então nós não somos responsáveis pela vida das ovelhas de uma forma completa, né? Como se nós pudéssemos evitar qualquer problema e coisas assim. Não é para fazer o papel de Deus, mas é de se dedicar para que tudo que ela precisa receber, ela receba. A boa palavra, as orações, a exortação, a correção, a palavra de conforto. Ou seja, fazer com que o máximo possível se dê aquilo que ela precisa, para que ela possa, como ovelha, sentir que nada está faltando. Por quê? Porque ela está recebendo. Isso é importante.
E se em algum momento estiver faltando alguma coisa, que ela saiba que pode encontrar no pastor, porque se ela for até ele, pastor, estou precisando de ajuda nisso, e sabe que vai encontrar, porque o pastor, o presbítero, estará ajudando naquilo que ela precisa. Inclusive é importante dizer isso às ovelhas. Ovelhas, não se acanhem em, entre aspas, incomodar o pastor. Normalmente as pessoas fazem, pastor, eu não queria incomodar, o senhor é um homem ocupado. Sim, mas é exatamente com isso que eu sou ocupado. Eu sou ocupado em cuidar de vocês. E mesmo que esteja cuidando de um monte de gente, sempre haverá um lugar para mais um. Então, é importante que as ovelhas tenham a consciência de que elas não estão atrapalhando ou não estão incomodando quando elas procuram o pastor. Elas estão apenas procurando aquele que está ali para cuidar delas. Então, procurem. Né? Procurem para que recebam aquilo que precisam. Estão precisando de ouvir a palavra, estão precisando compartilhar um pouco sobre o coração, como está, e assim orar, ler a Bíblia. Então, procure o pastor. É o nada me faltará. O presbítero procurará não deixar faltar alimento espiritual às ovelhas. Então, esse cuidado, ele principalmente acontece por meio do ensino da palavra do Senhor, ainda que também por meio da oração. Mas não pode deixar faltar o alimento espiritual, assim como também as orações. Segundo versículo diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. A palavra de Deus é verdadeiro repouso ao coração. O Salmo 19 fala um pouco sobre a palavra do Senhor. Salmo 19, versículos 7 ao versículo 10. Nos diz assim a palavra do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Então, a palavra do Senhor, ela traz descanso ao coração, repouso ao coração. Veja que no Salmo 23, ele me faz repousar em pastos verdejantes, um bom alimento. E nós precisamos dar um bom alimento. O pastor deve alimentar as ovelhas com a pura palavra de Deus. É assim que elas são bem pastoreadas, por pastos verdejantes. Quando nós damos a palavra com fidelidade para as ovelhas, olha, pode ser uma palavra dura, pode ser uma palavra de conforto, pode ser uma correção e pode ser um alento. Esta palavra é como pasto verdejante, porque sacia a ovelha, fortalece a ovelha, alimenta bem a ovelha. É isso que ela precisa. Não é outra coisa. O que ela precisa é disso. Então, dê a ela o bom alimento. Obviamente, isso significa que você vai se dedicar para dar o melhor alimento possível. É como um chefe. Para oferecer às pessoas uma boa comida, ele precisa fazer o melhor possível. Precisa cozinhar da melhor forma possível. Então, dê o melhor alimento para as ovelhas, para que elas estejam fortes e saudáveis. Observe que são exatamente as ovelhas fracas que são fáceis de serem enganadas. Hoje em dia, as pessoas estão deixando tanto a desejar no ensino da palavra que as ovelhas elas são facilmente iludidas por qualquer novidade que apareça. Então, é preciso dar alimento forte. Como é que a ovelha vai conseguir lidar com as dificuldades, com as lutas, com as tentações e com as falsas doutrinas? Quando ela estiver forte, saudável. Uma ovelha saudável, ela consegue correr do lobo, ela consegue resistir ao adversário porque ela está saudável. Mas se ela estiver fraquinha, ela é uma presa fácil, então, para os adversários.
as ovelhas devem aprender que o verdadeiro descanso para o coração encontra-se no conhecimento de Deus e de suas promessas. É muito importante que as ovelhas amem a palavra do Senhor. Se nós trocamos o ensino da palavra do Senhor como alimento para elas por eventos e programações, mesmo que sejam interessantes, e não que elas sejam necessariamente erradas, mas que se tornam como que o agente motivador da igreja, que são os cafezinhos, os chazinhos, os passeios e outras coisas mais, elas não são pecados, mas eles se tornam o centro da vida da igreja. Ou seja, é possível nós termos um momento, um encontro, em que haverá um almoço? Ah, é possível. Mas a igreja não pode ser alimentada pela ideia de que, para ter motivação e ânimo, ela precisa estar tendo uma série de ativismos, uma série de programações animadas à vista. Ela precisa amar a palavra. Igrejas que são pastoreadas por eventos, elas só se mantêm motivadas e animadas quando possuem eventos. Igrejas pastoreadas pela palavra, elas se dão por satisfeitas. É mais ou menos assim. Se você comer uma boa refeição, não só saborosa, mas que realmente alimenta, que realmente satisfaz o corpo, a necessidade do corpo, você não vai ter necessidade de comer uma outra refeição em seguida, ou de procurar uma outra coisa, ter fome, de repente sair da refeição já pensando em outra coisa para comer. Por quê? Porque você foi bem alimentado. Mas se o alimento é fraco ou é ruim, você ou vai querer alguma comida saborosa, ou você vai querer um alimento que dê um certo sustento para o corpo. Então, um bom alimento vai fazer com que a igreja esteja motivada pelo alimento. Verdadeiras ovelhas amam verdadeiramente o alimento que é a palavra do Senhor. Quando as ovelhas estiverem atribuladas e cansadas, com a alma desfalecendo, o presbítero as conduzirá para a palavra de Deus. Então, quando elas não estiverem bem, o que a gente faz? Conduza para a palavra do Senhor. É assim que Deus faz conosco. Deus, em todos os momentos da nossa vida, quando a gente está passando por lutas, aflições, angústias, dificuldades ou tentações, veja que Deus nos conduz para pastos verdejantes. Ele não nos conduz para o shopping, ele não nos conduz para o restaurante, ele não nos conduz ao parquinho, ele nos conduz para pastos verdejantes. Ele nos leva para o alimento, ele nos fala a sua palavra. Então, ele é um modelo. A igreja precisa ser conduzida à palavra para que ela esteja forte, saudável, diante de todos os desafios da vida. Ainda no versículo 2, na segunda parte, diz o seguinte: leva-me para junto das águas de descanso. Veja que na Bíblia o Espírito Santo ele é retratado como água que sacia a sede. É aquele que refrigera a alma do homem. Lá em Isaías, capítulo 44, Isaías 44, versículo 3 nos diz: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Devemos entender que a primeira parte é um paralelo da segunda parte. E vamos ver melhor isso quando no Novo Testamento fica bem evidente que esta água que o Senhor derramaria sobre o seu povo é de fato o Espírito de Deus. Marcos 1:8 nos diz o seguinte: eu vos tenho batizado com água, o João Batista. Ele, que é Jesus, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aí lá em João, capítulo 4, o Senhor Jesus, quando encontra aquela mulher samaritana, diz para ela nos versículos 10 e 11, ele diz: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela:
Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? E aí, lá no capítulo 7, ou seja, passando só um pouquinho adiante, o evangelista João explica o que é a água viva. Aquela água de Isaías 44, capítulo 7, versículo 38 e 39. Nos diz o texto: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então observe que a água é retratada na Escritura, não sempre, tá? Mas ela é retratada a água corrente, um rio tranquilo. Essas águas de descanso são uma figura bem adequada ao Espírito Santo, conforme nós entendemos. Portanto, o pastor deve conduzir as ovelhas a uma vida cheia do Espírito Santo. Assim como Deus nos leva para junto das águas de descanso e pelo seu Santo Espírito refrigera a nossa alma e então alegra o nosso coração, o pastor deve conduzir as ovelhas a uma vida cheia do Espírito Santo. Mas como ele faz isso? Motivando e ensinando as ovelhas a ler a Bíblia constantemente, a orar frequentemente, a ter uma vida de adoração, a então cultivar uma vida cristã em que Deus é realmente procurado constantemente, ou Deus é vivenciado constantemente. E essa constante relação com Deus, ou contínua relação com Deus, fará com que a ovelha esteja cheia do Espírito Santo sempre, se alegrando no Senhor. O pastor deve conduzir a ovelha a uma vida cheia do Espírito Santo. Não uma vida cheia de ativismo, não uma vida cheia de eventos, não uma vida em que ela simplesmente frequenta a igreja e as programações dela, mas uma vida cheia do Espírito Santo, onde a relação com Deus ela é real e então ela se sente realmente vivendo em comunhão com Deus. Portanto, uma vida cheia do Espírito Santo. O versículo 3 diz o seguinte, no começo do versículo 3, refrigera-me a alma. O termo ali, refrigerar, é o mesmo termo que para voltar. Quando quando Noé estava na arca e então soltou os pássaros, eles voltaram para o repouso, para a arca, enquanto não tinha onde pousar, porque as águas ainda estavam elevadas. Então, o refrigerar é esse dar sossego, descanso, repouso para a alma, é esse voltar. Inclusive, no versículo 6 do mesmo salmo, do Salmo 23, é usado outra vez o termo que é traduzido por habitarei. Veja, é o mesmo termo usado num significado aparentemente diferente. Ele diz que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu voltarei ao repouso, ao sossego. Então, refrigera minha alma. O presbítero deve conduzir as ovelhas agitadas ao repouso por meio do fiel ensino das promessas de Deus. Quando nós ensinamos as promessas de Deus, as verdadeiras ovelhas encontram repouso. Elas estão tristes, agitadas, preocupadas, angustiadas, ansiosas, e as promessas de Deus, a palavra de Deus, trazem repouso para o coração das ovelhas. Então, devemos levá-las ao repouso, refrigerar a alma delas por meio do ensino da palavra do Senhor. Se aquelas pessoas que estão dentro da igreja visível não encontram sossego, descanso, repouso, alento na palavra de Deus, então o problema é outro. O problema é que provavelmente não são ovelhas do Senhor Jesus. As ovelhas, elas não estão indo atrás de entretenimento. Elas não estão ali para massagear e terem massageado o ego. Eles não estão ali para ter agitação. A igreja não é um parque de diversão, não é um restaurante, a igreja não é um shopping.
Eles não são clientes e o pastor não é um comerciante. A igreja é o corpo de Cristo, é o povo de Deus, é a família de Deus, e então ela é conduzida pela palavra do Senhor. As verdadeiras ovelhas sempre terão descanso na palavra de Deus, sempre encontrarão alento na palavra de Deus, porque as promessas de Deus são tudo o que elas precisam e elas creem. Lembre que Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, as verdadeiras ovelhas ouvem. Como a igreja visível ela é formada de joio e trigo, é possível que no meio da igreja local haja trigo e haja joio. Então, não vamos esperar que 100% seja trigo, porque não temos como separar, por enquanto, os dois, tendo em vista que muitas vezes eles se parecem realmente. Pessoas vão para uma igreja visível por N razões e nem sabem que não é pela razão correta. Então, enquanto isso, nós vamos pregando a palavra do Senhor, sabendo que as verdadeiras ovelhas encontrarão repouso nas promessas de Deus. Portanto, pregue a palavra, ensine, para que elas tenham refrigério na palavra do Senhor. Guia-me pelas veredas da justiça. Continuando o versículo 3 ainda. Veja que Deus nos guia pelas veredas da justiça. O caminho justo é o caminho pelo qual Deus nos conduz. O bom pastor conduz as ovelhas por caminhos justos, que é a Escritura. Ela é o caminho justo, ela é o caminho reto. É Cristo o caminho até o Pai. Então é por este caminho que o pastor tem que conduzir, aprendendo com Deus que conduz a ovelha por este caminho. Não ensinar a palavra de Deus com fidelidade é desviar as ovelhas. Então, quando não ensinamos a palavra de Deus, nós estamos desviando do caminho justo. Por quê? Porque o caminho justo é a palavra de Deus, é Cristo. É preciso conduzir para Cristo. Quando nós nos motivamos a ensinar outras coisas, ensinar meras tradições, outros ensinos quaisquer, em lugar de ensinar a palavra de Deus, nós estaríamos conduzindo as ovelhas por falsos caminhos, porque somente a Escritura conduz para Jesus e somente Jesus conduz para o Pai. Então, qual é o caminho para se conduzir as ovelhas? O caminho para se conduzir as ovelhas é a palavra de Deus. É por meio dela que nós conduzimos as ovelhas. Este caminho é o próprio Cristo. Mas para chegar a Cristo, precisamos ensinar a palavra de Deus, porque ela é quem nos conduz a Cristo, a palavra do Senhor. Portanto, nós precisamos insistir em ensinar a palavra de Deus. E por amor do seu nome. Veja que o próprio Deus nos conduz por amor ao seu próprio nome. Deus nos conduz na palavra por amor ao seu nome. Tudo que Deus faz é por amor ao nome dele. Veja que Deus não é fiel a mim, Deus é fiel à sua palavra. Dizer que ele é fiel a mim é como se Deus dependesse de mim ou como se ele tivesse alguma dívida para comigo. Deus não tem nenhuma obrigação para comigo. E, além disso, eu sou um pecador. Então, Deus não tem nem um pouquinho de obrigação de satisfazer as minhas vontades, mas ele é fiel à sua palavra. Então, é por amor ao nome dele que ele faz todas as coisas, tanto os momentos bons que ele proporciona, quanto também até as correções, as disciplinas. É tudo por amor ao nome dele. E nós temos que aprender a conduzir as ovelhas por amor ao nome dele. O presbítero deve fazer a obra por amor ao Senhor Jesus, por amor ao nome do Senhor Jesus. E foi assim que Jesus ensinou a Pedro. Ele ensinou a pastorear por amor a ele. Capítulo 21 de João, versículo 15 a 17, Jesus diz para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, sim, eu te amo. E aí Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Então, já que você me ama, apacente as minhas ovelhas. Então é por amor a Jesus que se apacenta as ovelhas, sempre por amor a Jesus, não de outra forma, mas por amor a Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, o pastor deve ensinar as ovelhas a confiarem nas promessas divinas.
Veja que Davi confiava no Senhor, de tal forma que nos momentos difíceis da vida, ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que Deus estava cuidando dele. Ele sabia que Deus não o abandonaria. Então, o pastor, ele precisa mostrar para as ovelhas que as promessas de Deus são verdadeiras. Para que no momento mau, que sempre teremos, as ovelhas também passam por vales da sombra da morte. E elas precisam aprender a confiar no Senhor. E nós precisamos mostrar isso para elas. Olha, o que vocês precisam é confiar em Deus. Não vamos fazer promessa de prosperidade, vamos prometer apenas o que Deus prometeu. Prometeu não nos desamparar. Deus sempre está com o seu povo, mesmo com aqueles que morreram como mártires. Eles morreram como mártires e Jesus estava com eles. Podemos dizer que enquanto eles estavam ali morrendo por Jesus, Jesus estava com eles, ao presente, junto a eles, o Espírito Santo operando neles para que eles fossem firmes, fiéis, corajosos e não desistissem. Então, o pastor deve ensinar as ovelhas a confiarem nas promessas do Senhor para que elas aprendam que Deus está presente em todo o tempo e tenham confiança, alento, principalmente no vale da sombra da morte. Mas além disso, o próprio pastor, o presbítero, deve estar presente com as ovelhas, principalmente nos momentos difíceis da vida. É importante que as ovelhas saibam que nos momentos difíceis sabe que tem alguém que com o qual pode contar. Ou seja, o pastor, o presbítero, estará presente nos momentos que as ovelhas precisarem. É uma coisa que o pastor sempre sentirá falta, porque é muito difícil, tendo em vista os grandes problemas que têm acontecido nas relações pastorais. E recentemente até postei um vídeo do Hernandes Dias Lopes, e ele fala no vídeo exatamente isso, que o pastor ele tem dificuldade de confiar, porque não sabe se realmente pode contar com outras pessoas. Há tantos problemas no relacionamento pastoral e muitas vezes a entidade institucional se tornou muito mais opressora do que um conforto, um alento, um verdadeiro aprisco, que pastores chegaram a se suicidar, chegaram ao suicídio por causa que não encontraram alento, não encontraram encorajamento, motivação, ânimo, não encontraram alguém com quem pudesse dividir o peso. Isso mostra uma séria lacuna no meio da igreja do Senhor Jesus. Isso deveria ser ouvido com muita tristeza. E nós temos visto que parece que quando nós mostramos a verdade de que realmente a igreja está sofrida e que o cristianismo está padecendo, parece que muitas pessoas acham ruim a gente falar a verdade. Parece que é melhor ignorar. Enquanto isso, pastores estão se suicidando por aí. Pastores estão morrendo por simplesmente não aguentarem o peso do sofrimento de ser pastor, de viver uma vida solitária e não compreendida. Então, é importante ter alguém nos momentos difíceis. Davi tinha, Deus estava com ele nos momentos difíceis. Nós temos, Deus está presente nos nossos momentos difíceis. E devemos ensinar para as ovelhas que Deus está presente nos momentos difíceis, mesmo nos piores e principalmente neles, né? Porque veja que Davi, no salmo inteiro, chama apenas nesse momento Deus pela segunda pessoa, mostrando uma intimidade muito maior, ou seja, uma relação em que ele está procurando, falando com Deus e não apenas sobre Deus. Ou seja, Deus está muito presente em nossas vidas, principalmente nos momentos difíceis. E precisamos aprender a também estar presente nos momentos difíceis das ovelhas. Não para que elas venham a nos endeusar. Ah, meu pastor é tudo para mim. Não. Cuidado com a idolatria. É muito comum que pessoas idolatrem outras porque foram pessoas importantes para elas. Temos que ter cuidado, porque elas começam a olhar para nós de uma forma que não deveriam. E o que acontece? No dia que verem qualquer falha, elas vão se frustrar. Ou simplesmente, no dia que não tiverem mais o pastor na igreja, elas vão sair, vão abandonar, vão para outro lugar, porque elas começaram a depositar a sua fé, a sua vida no pastor e não no Senhor, no Deus do pastor. Então, precisamos conduzi-las a Deus, não a nós mesmos. É preciso orar pelas ovelhas para que sejam fortes nas lutas, para que elas realmente suportem as dificuldades. Que Deus nos ajude, inclusive, a dedicar tempo à oração
para que a igreja, as ovelhas, estejam saudáveis e prontas para a batalha. Isso é uma necessidade. A gente precisa trabalhar muito a questão da oração, tendo em vista que esse não é, com certeza, o forte, né, da igreja de nossa geração, dos nossos dias. É só pegar as reuniões de oração e ver quantas pessoas participam, quantos momentos de oração nós temos. Então, a reunião de oração ela não costuma ser uma oração valorizada. A gente precisa trabalhar melhor isso. E as pessoas precisam ver que nessa dependência do Senhor que elas conseguem viver os desafios da vida e superar os desafios da vida. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Veja que Deus nos pastoreia e nos pastoreia de tal forma que nele encontramos proteção, nele nós encontramos condução. Então, o pastor deve conhecer bem a palavra de Deus para que seja como um bordão em sua mão, a fim de livrar as ovelhas dos lobos vorazes. Quando aparecerem os lobos, o bordão servirá para afastar os lobos das ovelhas. E a palavra de Deus é como esse bordão. Quando nós usamos a palavra de Deus contra os hereges, contra os lobos, contra aqueles que de alguma forma estão fazendo mal às ovelhas, até aqueles que penetram dentro da igreja e começam a ensinar besteira. A gente tem que ter cuidado, porque nem sempre o problema é aquele problema facilmente detectável. Ou seja, nem sempre é aquele cara que vem com aquelas heresias absurdas. Às vezes vem uma pessoa, entra no meio da igreja e começa aos poucos ensinando bobagens e começa o comportamento, assim, um comportamento inadequado. E daqui a pouco as pessoas estão mentindo, com maledicência, com coisas erradas e nem sabe por quê. Mas por quê? Porque tem pessoas no meio que estão ensinando teoricamente ou na prática essas coisas. Então a palavra de Deus é como um bordão que vai batendo naqueles que querem prejudicar ou devorar as ovelhas. Mas também ela será um cajado. E quando as ovelhas estiverem se desviando do caminho, o presbítero usa o cajado, que é a palavra de Deus, para conduzi-las novamente a Cristo. Lá o jovem indo atrás da menininha que não é cristã, mas que se apaixonou, e aí o pastor usa o cajado, que é a palavra de Deus, e então mostra que não há comunhão entre luz e trevas, e que isso será um grande empecilho na vida daquele jovem, e que ele não faça isso, e aí traz de novo aquele jovem para que ele não saia iludido atrás daquela menina, porque ela vai conduzi-lo para longe do Senhor. E então o uso do cajado será necessário para conduzir a ovelhinha até Cristo e então a lucidez na palavra de Deus. Então o pastor precisa conhecer bem a palavra, tanto para bater nos lobos, quanto para conduzir as ovelhas na palavra do Senhor. Ter um pastor que sabe fazer correto uso do bordão e do cajado será sempre um grande conforto para as ovelhas, pois saberão que tanto serão protegidas quanto corrigidas. Veja, as ovelhas, sabendo que tem na mão do pastor o bordão e o cajado, sabendo que ele maneja bem a palavra do Senhor, elas saberão que quando vier o lobo vai levar uma cacetada. E quando elas tiverem se desviado, já sabe que vão ser puxadas pela orelha, porque a palavra do Senhor é como um bordão e um cajado na mão do pastor. Então, veja que Deus é o perfeito modelo para o pastor. E mencionando aqui alguns atributos divinos, veja que Deus nos pastoreia com o seu amor, que é verdadeiro, incondicional e imutável, com sua misericórdia, que não nos trata como merecemos, porque nós pecamos e merecemos o que é mal e não o que é bom, com sua graça, ele nos abençoa mesmo sem merecermos tantas coisas maravilhosas, principalmente ele mesmo que se deu a nós e é por graça, sua fidelidade, porque ele é verdadeiro em tudo o que diz e faz, sua bondade, ele nos dá tantas coisas boas, sua paciência que suporta nossas falhas e fraquezas, sua mansidão, ele não se exaspera diante dos nossos erros,
antes vai nos suportando e nos conduzindo. Sua retidão, ele é justo em tudo o que faz, em momento algum será injusto, mesmo para defender o seu povo, ele sempre é justo. Sua imparcialidade, ele não nos trata as pessoas de forma diferente, com um é de um jeito, com o outro é de outro jeito, a lei vale para um, mas não vale para outro. Deus não faz isso, Deus é imparcial, Deus trata com imparcialidade. Sua firmeza, porque ele não é subornável e nem negligencia a verdade, ele se mantém firme em nos conduzir na sua palavra. Sua disciplina, porque ele corrige sempre que for necessário, como um bom pai. E o seu cuidado, porque ele está sempre presente para cuidar de nós. Então veja que nesse modo como Deus nos pastoreia, nós devemos ver um modelo e nós devemos pastorear como ele nos pastoreia. Porque a ideia de nós pastorearmos é fazer com que as pessoas estejam se sentindo pastoreadas por Deus. A ideia é, quando o pastor me pastoreia, eu sinto como se Deus estivesse cuidando de mim. Não para que o pastor substitua Deus, mas para que o pastor conduza para Deus. E assim elas se sintam cuidadas como Deus cuida delas. Por isso é importante que haja um padrão. O padrão é Deus. O que acontece? Às vezes um pastor pastoreia sendo engraçadinho. E aí as ovelhas são conduzidas como se fosse o pastor um palhaço no meio de um circo. Chega um pastor sério, o que, que acontece? Aí a ovelha não vai ter mais o palhaço. E agora ela vai sentir a necessidade de rir um pouco mais nas pregações, em alguns outros momentos. Só que isso não é um modelo. Deus não ofereceu esse modelo picadeiro. O modelo é ele. Portanto, a igreja precisa entender o modelo. O modelo é Deus. Deus pastoreia a gente com sua palavra. Todos os pastores fazendo assim, vem um e vai o outro, e a igreja continua se sentindo pastoreada por Deus, porque todos estão seguindo o mesmo modelo, que é o modelo divino. Então, é segundo o modelo divino que o presbítero pastoreia a igreja de Jesus. E, para finalizar, mais algumas aplicações. Quando Deus é um modelo pastoral, como nós vimos no Salmo 23, dos presbíteros, pessoas são atraídas a um verdadeiro aprisco. Veja que quando nós somos pastoreados, como o Salmo 23, nos sentimos num aprisco, aconchegante, como verdadeiras ovelhas cuidadas por um verdadeiro pastor. Mas quando cada um pastor, ou seja, quando os presbíteros e os pastores querem fazer do seu jeito e transformam a igreja em palanque, em empresa, em picadeiro e outra coisa qualquer, então veja que até mesmo a igreja, que é para ser luz do mundo, começa a se tornar em trevas. E é o que está acontecendo com o cristianismo de nossos dias. Por isso, muitas pessoas começaram até a querer se afastar do cristianismo como instituição por causa desses problemas que têm encontrado no cristianismo. Ainda que alguns outros estejam fazendo isso por má vontade mesmo. O propósito dos presbíteros, pastores, é conduzir as ovelhas para Deus. Como? Dando-lhes o pão do céu. Perceberam que no Salmo 23 o foco é sempre o ensino da palavra do Senhor? Por todos os versículos nós encontramos a palavra do Senhor em alguma medida. Então, nós devemos pastorear dando o pão do céu, que é Cristo, pela palavra de Deus. Então, Deus é o pastor supremo da igreja, e Cristo é o caminho até Deus, e a palavra é que nos conduz, nos revela Cristo. Então nós precisamos, para que eles cheguem a Deus, levar a palavra de Deus, ajudando-as a buscar o enchimento do Espírito. Como nós já falamos, fazendo com que a igreja entenda como viver uma vida cheia do Espírito Santo. E assim nós vamos conduzi-las para a glória do Senhor. Uma igreja bem pastoreada, ela será uma igreja saudável, cheia do Espírito Santo. Não é necessariamente uma igreja cheia. Então esse é o segredo para uma igreja cheia. Não estamos dando aqui 7 segredos para encher uma igreja. Isso outras pessoas fazem muito bem. Não é encher uma igreja. É cuidar de ovelha de Jesus. As ovelhas que o Senhor mesmo traz para que sejam cuidadas conforme a palavra dele. Se a igreja vai encher ou não vai encher é outra questão, vai depender do Senhor, de quantas ovelhas ele tem na cidade, no bairro. Isso tudo depende de outros fatores, porque na verdade é Deus quem vai estar operando conforme a sua vontade. Mas as ovelhas que estiverem naquele aprisco estarão sendo bem pastoreadas. Vamos orar ao Senhor, então, dando graças por tudo isso.
Senhor Deus amado, obrigado por sua palavra. Que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Receba nossa gratidão por tudo e abençoe-nos no propósito de cuidar das ovelhas do Senhor, conforme a palavra do Senhor. Receba nossa oração, nossa gratidão e tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a todos, então, o nosso desejo.